Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, com todos vós, hoje e sempre. Nós queremos meditar no texto que nós vimos no Evangelho de Lucas e convido-os para meditarmos nesse tema que diz: a misericórdia e a gratidão se encontram na fé em Jesus. Eu quero convidá-los para nós orarmos ao nosso Deus e Pai. Gracioso Deus, nosso Pai, nesse momento quando vamos meditar na Tua Palavra, nós suplicamos que Teu Espírito Santo esteja conosco, que nos ensine essa palavra e também nos ajude a praticá-la no dia a dia de nossas vidas por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os textos que nós temos para esse domingo são textos que nos falam de gratidão, e nos mostram quanto importante é a gratidão em nossos corações. O texto dos 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos, é um texto que nós conhecemos, sabemos, e que talvez a gente pode se perguntar o que mais esse texto poderia nos dizer, além do que nós já sabemos. Mas eu quero convidar vocês para nós meditarmos sobre alguns detalhes desse texto que são importantes para a nossa vida, para o dia a dia de cada um de nós. E nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos então observar. 10 leprosos chegam para Jesus. Quem eram esses 10 leprosos? O texto, na verdade, diz que um deles era samaritano. Quem são os outros 9? Pelo diálogo de Jesus, presume-se que seriam judeus, pelo fato de Jesus chamar a atenção quando aquele samaritano volta para agradecer. Mas o texto não diz. Porque um samaritano está junto com 9 judeus? Essa é uma outra pergunta que se faz. Porque samaritanos e judeus não se davam, mas eram inimigos mortais. Mas eles estavam juntos ali. Jesus estava, diz o texto, bem na divisa entre as regiões da Samaria e da Galileia. E talvez esse seja o contexto. Eles estão ali numa região de divisa. E por causa da doença eles estavam juntos. Por causa da lepra, eles estavam juntos. Eles estavam unidos na sua desgraça, na sua doença, na sua dificuldade. Por causa da doença, por causa da desgraça, a inimizade entre eles com o povo havia sido esquecida, havia sido deixada de lado. E eles estavam juntos. Isso é uma coisa importante nós pensarmos. A desgraça une as pessoas. Une as pessoas diferentes. Une as pessoas que pensam e que têm conceitos e concepções diferentes. Se nós lembrarmos um pouco da história recente, quando deu aquele tsunami lá na Ásia, um país não cristão, quem se mobilizou assim, prontamente para ajudar foram os países cristãos. E foi aberta uma exceção para que cristãos pudessem ir ajudar. Na desgraça se esquecem essas diferenças. E aqui também estava acontecendo isso. A desgraça da doença, da lepra, os unia. E era sabido de todos que os leprosos ficavam afastados, eles tinham que morar distantes. Todos aqueles que assistiram aquele filme, Ben-Hur, devem se lembrar da história e se lembrar daquele momento em que Ben-Hur encontra sua mãe e a sua irmã no Vale dos Leprosos e os leva para que Jesus os possa curar.
eles estavam afastados, distantes. Essa é a realidade, eram pessoas excluídas por causa de uma doença que não tinha cura, eles tinham de ficar distantes. E é por isso também que eles, quando vem Jesus, eles gritam à distância, porque eles não podiam se aproximar. Eles se aproximaram o máximo que podiam, que a lei lhes permitia, e de lá eles gritaram em alta voz, os 10, e pediram e suplicaram a Jesus: Mestre, tenha pena de nós, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E é exatamente isso que Jesus tem, misericórdia desses 10 homens que suplicam e que pedem a ajuda a Jesus. Na verdade, Jesus não diz para eles que vai curá-los, mas simplesmente diz: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Evidentemente que o samaritano não iria se mostrar a um sacerdote judeu, porque não seria aceito. Iria talvez se mostrar a um sacerdote samaritano. Mas os 9 judeus, que presume-se sejam judeus, eles foram, aliás, os 10 foram, talvez 9 aos sacerdotes judeus, e o samaritano talvez indo ao sacerdote samaritano. E diz o texto, enquanto eles iam andando, acontece a cura. Eles chamam e clamam por Jesus, porque sabiam que Jesus tinha esse poder de curar. E é por isso que eles dizem ali, Jesus, Mestre, reconhecendo essa capacidade, esse poder, essa autoridade que Jesus tinha para curar. E Jesus, então, dá essa bênção para eles e os cura. Os 10 acreditam nisso. Os 10 têm fé nesse poder de Jesus. Os 10 recebem a graça. Aqueles que estavam unidos na desgraça, agora podem estar unidos na graça. E é exatamente esse é um outro detalhe que nós devemos pensar. Todos nós estamos sempre unidos na graça de Deus. Porque na graça de Deus também somem as diferenças. Desaparecem as diferenças. Os pensamentos, as vontades, as compreensões, elas somem. Porque na graça Deus nos une. Porque além de nos dar a vida, nos dá o perdão e nos dá a salvação. Mas diz o texto, enquanto um deles era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. O samaritano volta à presença de Jesus. Ele foi curado e, ao perceber que foi curado, ele volta à presença de Jesus. E diz o texto, ele volta para agradecer. E como ele agradece? Como ele agradece? Ele se prostra diante de Jesus, ele dá glórias a Jesus, louva a Deus. Dar glórias a Deus em alta voz. Até as palavras gregas usadas são mega, foné. Mega é grande e foné é palavra. Daí vem a palavra megafone. O megafone nós sabemos que é para aumentar a nossa voz. E é isso que ele faz. Ele louva, ele dá glórias a Deus em alta voz. O que é dar glórias? É louvar, é adorar, é exaltar, é magnificar, é cantar todos os pulmões. Por isso a gente deveria às vezes pensar um pouco, quando alguém canta todos os pulmões, em voz alta, e a gente se incomoda com isso. Pergunte se essa pessoa que está louvando, adorando a Deus, não poderia de repente ser um desses samaritanos que recebeu uma cura.
recebeu uma bênção, uma graça de Deus e está fazendo isso para simplesmente agradecer a Deus. E nada mais. Ele faz isso. O samaritano glorifica a Deus em alta voz, em voz forte, grande, a todos os pulmões. Jesus demonstra misericórdia. Ele se compadece. Ele tem pena daqueles 10 homens que viviam a desgraça dessa doença, a lepra. A súplica que eles fazem a Jesus é uma súplica imperativa. É como dando uma ordem para Jesus. A palavra está no imperativo, isso nos faz refletir também e pensar: por que eles dariam uma ordem dessas a Jesus? Sim, eles olham para Jesus e veem Jesus como esse mestre capaz, esse mestre que tem poder. Eles reconhecem isso nele, eles sabem que ele pode fazer isso. E a única coisa que eles precisavam e queriam era a cura. E é por isso, então, que eles suplicam dessa forma a Jesus, com insistência, com veemência, pedindo essa misericórdia a Jesus. E Jesus se torna ali misericordioso com eles. A súplica deles se transforma, na verdade, em uma confissão de fé. Porque ao suplicarem, eles só suplicam porque eles creem que Jesus é capaz, porque Jesus pode curá-los. Senão, eles não teriam clamado dessa forma a Jesus. A misericórdia que Jesus tem para com eles revela o amor de Deus. O amor que Deus tem para com todo o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que Ele também morresse por nós. Quem recebe o que Jesus tem para dar, misericórdia, tem também seu coração transformado. E é por isso que aquele samaritano volta, porque ele se sentiu tocado e transformado. E ele volta cheio de gratidão a Jesus. Ajoelhando-se aos pés de Jesus, ele agradeceu, diz o texto. Ele agradece. A gratidão acompanha esse glórias a Deus, esse louvar, esse exaltar, esse magnificar e celebrar a Deus em alta voz, com todos os pulmões, sem timidez, mas em alta voz. Jesus então pergunta ao samaritano e às pessoas que estavam à volta dele, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? O que nós podemos entender dessa pergunta de Jesus? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? Nós podemos ver aqui, na verdade, 2 tipos de fé. A fé dos 9 que não voltaram pode ser aquela fé, uma fé arrogante, uma fé que quando recebe a bênção, simplesmente esquece tudo. E aí se estufa e pensa assim: eu sou o cara. E a fé humilde, que quando percebe a cura, ele diz: não mereço isso. E aí com toda humildade volta para agradecer. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida nós recebemos a graça e a bênção de Deus, porque temos fé, porque cremos no poder de Deus, e o reconhecemos, mas agimos como esses 9, nos estufamos, achamos que não temos que agradecer, que cada um assim. Jesus questiona, Jesus pergunta, e é por isso que nós podemos perguntar: por que não agradecer? Por que não dizer obrigado, Senhor, quando nós recebemos uma bênção? É isso que
Jesus pressupõe aqui que nós voltemos à sua presença para agradecer. Por isso é tão bonito quando nós voltamos para agradecer. Vocês me ajudem. Nós sempre temos a nossa oração e fazemos os pedidos. Vocês muitas vezes pedem. Vamos pensar quantas vezes nós viemos aqui e dizemos, pastor, põe aí na oração um agradecimento por aquele pedido que eu fiz tal dia, porque eu fui abençoado. Quantas vezes a gente faz isso? Com certeza, poucas vezes. Acontece? Claro que acontece. Sempre tem um samaritano que volta. Sempre tem um samaritano que se sente curado e volta. Mas também tem 9 que não voltam. Mas receberam a graça de Deus, receberam o perdão de Deus, receberam a cura de Deus. E é isso que Jesus diz: vamos voltar à presença de Jesus para agradecer. Vamos nos colocar de joelhos, vamos nos prostrar diante dele, vamos dar glórias em toda a alta voz, com todos os pulmões, simplesmente por dar glórias. Como vamos olhar, nós poderíamos de repente dizer, mas esse samaritano não existe, ele quer se aparecer, está cantando em alta voz, como ele quer se mostrar, ele quer ser um tal. Nada disso. Ele simplesmente é um cidadão que agradece. E Jesus diz, ele é um estrangeiro, um rejeitado, um ninguém na vida, é uma pessoa desprezada, mas ele agradece. É isso que Jesus quer. Gratidão em nossos corações. Gratidão não é natural. Gratidão nós precisamos praticar. Nós precisamos todos os dias praticar a gratidão. E é isso que Jesus nos convida aqui. E a esse coração agradecido, Jesus diz, levante-se e vá. Você foi curado ou salvo porque teve fé. A palavra que é usada aqui e que é traduzida por curado é a palavra que também é usada para traduzir salvo. Do que esse homem foi salvo? Ele não foi só salvo da sua doença, da sua desgraça, mas também foi salvo e foi curado da sua desgraça espiritual. O rejeitado, o estrangeiro, o desprezado recebe essa palavra de Jesus: você foi salvo, foi curado, não só na sua carne, mas no seu espírito, na sua alma. E é isso que Jesus quer dizer a cada um de nós. Por isso, a misericórdia e a gratidão se encontram na fé em Jesus. A misericórdia, o grande amor de Deus, que Deus tem para nos dar, que nos dá e transforma a nossa vida. E a gratidão, que eu, como um transformado, devolvo a Deus, porque eu tenho fé. A mesma fé que me fazia buscar a graça de Deus, a cura de Deus, a misericórdia de Deus, essa mesma fé me fazia dizer obrigado, Jesus. Me traz de volta a presença de Jesus e diz obrigado, Jesus, para que eu possa ter a salvação. Por isso podemos clamar todos os dias de nossas vidas: Jesus, Mestre, tenha pena de nós, das nossas enfermidades, das nossas doenças físicas, mas também da nossa doença espiritual, o pecado. E nós temos a certeza de que Deus quer nos dar isso. Por isso podemos voltar para a presença de Jesus, onde Jesus está presente na sua palavra, no batismo, na Santa Ceia. Jesus está ali, pronto para nos acolher com o seu amor. É ali que nós podemos dar glórias a Deus, louvar a Deus. É ali que Jesus vai nos dizer: levante-se, vá, a tua fé te salvou, a tua fé que me busca na palavra, a tua fé que me busca na Santa Ceia, a tua fé que me busca no batismo. Vai, com essa fé tu está salvo. Salvo aqui nesse mundo e na eternidade. Por isso nós podemos dizer, nós podemos ouvir
Jesus sempre nos dizendo essa palavra: levante-se, vá. Você está salvo, porque teve fé. Meus irmãos, minhas irmãs, a misericórdia e a gratidão, elas se encontram na fé em Jesus. Fé que começa lá no dia do nosso batismo. Eu recebi, vocês receberam, vocês têm. Todos nós podemos voltar à presença de Jesus e agradecer. Todos nós recebemos a cura de Deus, a nossa alma e também de tantas doenças físicas. Nós podemos voltar à presença de Jesus e dizer: obrigado, Senhor.